Olá! Chegou a hora de falarmos sobre o meu remake favorito, A Mosca, de 1986, dirigido por David Cronenberg, que, assim como Aliens, o Resgate, que tem crítica aqui no canal, ele é um dos melhores filmes da década de 80, é um marco em vários gêneros e também completou 35 anos de lançamento, nesse caso, no último dia 15 de agosto. Agora, por que ele é meu remake favorito? Júnior Guimarães, tomada 1. O filme conta a história do cientista Seth Brundle, vivido por Jeff Goldblum, que cria uma máquina de teletransporte composto por um supercomputador e 2 cabines. E ele convida a jornalista Verônica, vivida por Geena Davis, para registrar o passo a passo da pesquisa para ele deixar de teletransportar apenas objetos inanimados para fazer o mesmo também com seres vivos. Só que, quando Seth testa a máquina em si mesmo, uma mosca acaba entrando em uma das cabines. E apesar do teletransporte dele ter sido um sucesso, isso inicia uma lenta transformação do cientista em uma criatura híbrida e bizarra. Como o título do vídeo já adianta, A Mosca é um remake. Na verdade, quem criou essa história do cientista que vira mosca foi o escritor George Langeland, que em 1957 publicou o conto The Fly, que saiu na revista Playboy na edição de junho daquele ano. E já no ano seguinte, esse conto já foi adaptado para o cinema com o filme A Mosca da Cabeça Branca. You'll be all right now. I know it's working. E quem teve a ideia de adaptar para os anos 80 foi o roteirista Charles Edward Pogue. Só que ele não queria fazer a mesma história. Ele quis manter a base, mas criar uma história focada na lenta e gradual transformação do protagonista e o drama vivido por ele. Mas foi um parto para esse filme sair dos papéis para as telas. Primeiro, Pogue foi contratado pela Fox e pela Brooks Filmes para fazer o roteiro de A Mosca. Só que os executivos gostaram da ideia, mas preferiram contratar um outro roteirista, o Alan Green, que por sua vez levou a história a um encaminhamento que ninguém estava gostando e os executivos demitiram ele e contrataram Pogue de novo. Para a direção, chamaram David Cronenberg, só que ele estava ocupado com a produção de O Vingador do Futuro. Daí chamaram o cineasta britânico Robert Byrne, que assinou o contrato, mas infelizmente ele perdeu a filha e teve que abandonar o projeto. Aí, os executivos descobriram que David Cronenberg saiu do projeto Vingador do Futuro, eles convidaram de novo o diretor para fazer A Mosca e ele aceitou. Mas com 2 condições. Ele queria trabalhar com a mesma equipe técnica dele e também reescrever o roteiro do zero. A sorte é que Cronenberg gostou tanto da ideia do Pogue que, apesar de ele ter reescrito o roteiro, ele manteve as bases centrais, principalmente no foco na transformação e decomposição do protagonista. Assim foi feito e em 15 de agosto de 1986 foi lançado nos cinemas A Mosca, que é um triunfo na ficção científica, no terror e no romance. E um dos maiores remakes da história do cinema. E para mostrar isso, citarei 5 pontos importantes que tornam A Mosca um grande remake. Primeiro é a eficiência na adaptação à atualização. A Mosca da Cabeça Branca é de 1958 e a ficção científica da década de 50 era toda relegada a filmes B. Eram os chamados filmes da Era Atômica, que abordavam essa questão científica com exageros e experimentações de ideias, como discos voadores, criaturas que crescem, que encolhem, criaturas híbridas. E foi dessa turma que saíram Guerra dos Mundos, Planeta Proibido, Tarântula, O Incrível Homem que Encolheu, O Monstro do Ártico e também A Mosca da Cabeça Branca. E desse jeito que foi apresentada, essa história jamais convenceria o público da década de 80, especialmente depois que a ficção científica foi elevada a novos patamares com 2001, Uma Odisseia no Espaço e Alien, o Oitavo Passageiro. E é por isso que deu tão certo esse olhar para a transformação gradual, porque ele retira esse aspecto atômico e a substitui pelo drama pessoal do protagonista e o terror psicológico proporcionado por isso. Além disso, a irreversibilidade dessa transformação torna a saga de Seth e Verônica em uma história de amor impossível. Ou seja, é uma tragédia em vários âmbitos, o que torna a força dessa nova história ainda mais efetiva do que no filme anterior.
O segundo ponto é a excelência na produção. A Mosca da Cabeça Branca é um filme B, ou seja, de baixo orçamento. E além disso, não havia muita preocupação em se diferenciar dos demais daquela época, em questão estética, linguagem cinematográfica ou mesmo em alguma mensagem. Já o filme de 86 é uma produção hollywoodiana classe A, feito com grandes talentos por trás, todos empenhados em entregar uma grande obra. Lembra que eu disse que o David Cronenberg só dirigiria esse filme se fosse com a mesma equipe dele? Pois é, são eles. A designer de produção Carol Spear, que foi a responsável por montar todo o laboratório do Dr. Seth Brundle, que é onde se passa a maior parte do filme. Ela que cuidou do design das cabines de teletransporte e ela foi a responsável pelo set giratório que nos proporcionou a cena em que Seth anda pelo teto. E essa grande ferramenta, aliada à direção de Cronenberg, faz essa cena ficar tão bem feita que ela consegue ser melhor que a cena do corredor de A Origem, que usou o set giratório também, mas ainda conseguimos perceber uma certa falha de efeito. Detalhe, A Origem é de 2010. 24 anos de diferença. Temos também o diretor de fotografia Mark Irving, que é o responsável por aquele clima que mistura ciência e medo. E o uso de feixes de luz do lado de fora para iluminar o laboratório só acentua a claustrofobia e esse clima de aprisionamento que é totalmente compatível com a proposta do filme, já que Seth também está aprisionado dentro do próprio corpo em decomposição. Além disso, os planos abertos exploram muito bem o habitat do cientista e os fechados exploram a psicologia deles, já que os close-ups conseguem destrinchar as emoções complexas dos personagens e principalmente as diferentes fases da transformação de Seth. E essa imagem é perfeita para simbolizar todo o filme. Outro grande colaborador é o compositor Howard Shore, que fez um conjunto musical que desperta medo e curiosidade mórbida desde o início, desde os créditos iniciais. E depois só melhora, principalmente no clímax, que não vou dizer. E para fechar sobre a equipe de Cronenberg, o editor Ronald Sanders consegue dar o ritmo ideal para o filme. Por que a metamorfose só inicia a partir de meia hora? Porque esse é o tempo suficiente para sermos apresentados aos protagonistas, conhecermos suas personalidades, suas motivações, seus dilemas e para construir uma situação que torne a decisão do Seth em se teletransportar em algo realmente plausível e palpável. Por falar em grotesco, o terceiro ponto é a visão de Cronenberg. David Cronenberg é o cara do body horror, que é aquele tipo de terror que adora mostrar sangue e vísceras, como ele bem mostrou no filme Scanners, Sua Mente Pode Destruir. E dentro de uma obra que foca na decomposição humana, Cronenberg está em casa. E esse amor pela exposição gore não está apenas na transformação, mas também em outros momentos de violência gráfica. E o que é mais interessante é a conexão dessa violência gráfica com a psicologia dos personagens, que são afetados por isso e que acaba afetando a gente também. Não apenas horrorizando, mas também nos enojando. Ou seja, A Mosca foi o mais perfeito exemplar para que David Cronenberg exibisse sua paixão por fluidos corporais, pela carne e pela destruição dela. Enfim, é uma obra com identidade e a assinatura de seu cineasta. O quarto ponto é o uso dessa transformação como metáfora. A transformação de Seth em um híbrido com a mosca é uma metáfora para o envelhecimento e a perda da vida. Então é sobre a morte. Eu prefiro dizer perda da vida porque dá uma ideia melhor de desaparecimento lento e gradual. Afinal de contas, conforme a transformação avança, a humanidade de Seth vai desaparecendo aos poucos. Ou seja, a vida dele está sendo consumida aos poucos, como acontece com todos nós. E para mostrar essa metáfora em sentido literal para nós, o diretor faz questão de fazer a transformação não parecer uma transformação, mas sim uma putrefação e decomposição. Ideia essa que fica mais forte sabendo que é um híbrido com uma mosca, que é um animal ligado a isso. Tudo isso depois de uma enxuta 1h30, a gente relembrar que nós não passamos nada além de um pedaço de carne. E depois que o filme acaba, adivinha qual o primeiro nome que aparece nos créditos finais? O grande astro, Chris Wallace, o responsável pela maquiagem e pelos efeitos da mosca. Foi por causa desse trabalho exaustivo, com muito empenho e dedicação, e essa preocupação com os mínimos detalhes,
que o público ficou com muito nojo em algumas cenas. E esse talento não fica restrito à maquiagem, mas também ao uso dos animatrônicos, sobretudo na criatura final, que surge quando Seth perde de vez a humanidade. Sim, a criatura tem uma alma. E todo o talento na maquiagem da mosca talvez nem funcionasse direito sem uma alma dentro da mosca. E aí que entra Jeff Goldblum na melhor atuação de toda a sua carreira. Mais que interpretar, o ator compreendeu o personagem e mergulhou tanto nele que ele improvisou o diálogo na cena do café e do açúcar, onde ele se empolga falando das vantagens de ter sido teletransportado. E ele também criou umas nuances físicas para o personagem. Sabe aqueles tiques e movimentos rápidos com a cabeça que ele faz nas fases mais avançadas da metamorfose? Não são coisas de roteiro e nem do diretor, mas do próprio intérprete. Geena Davis está brilhando aqui também. Ela consegue passar para o público essa transformação interna que ela também está passando, que está traduzida pelas reações perante a transformação de seu grande amor. Começa com curiosidade, evolui para o interesse, paixão, amor, desconfiança e, por fim, o mais intenso horror. E a terceira ponta desse triângulo é Statis, que é o chefe da Verônica e também ex-namorado dela, que é interpretado por John Getz. Ele faz o típico chefe canalha, mas que sofre uma desconstrução pela força dos acontecimentos. E é incrível como essa história se sustenta apenas com esses 3 personagens centrais e alguns coadjuvantes. O quinto e último ponto é a comparação com os outros remakes. Toda vez que lança um remake, já é meio que automático as pessoas dizerem "Ah, mas o primeiro é melhor", ou então "Ah, nada supera o original". Não é o caso de A Mosca, porque esse aqui supera e muito o original. Mas aí você pode dizer, mas A Mosca não é o único remake melhor que o original. Concordo. Inclusive podemos citar Scarface, Fogo Contra Fogo, Os Infiltrados, Ben-Hur, Comboio do Medo, mas pra mim, o único que se equipara em termos de evolução com o filme anterior e de qualidade cinematográfica é O Enigma de Outro Mundo, que inclusive ano que vem tem crítica no canal. O filme foi um sucesso de público nos cinemas e também na telinha quando ele passou a ser exibido pela TV aberta. E deu uma grande recompensa para o maquiador Chris Wallace. And the winner for the best achievement makeup is Chris Wallace and Stephen Dubois for The Fly. E a minha recompensa é este DVD duplo! A Mosca, olha aqui para vocês verem de pertinho. E esse é o primeiro disco e esse é o segundo disco. Nesse segundo disco tá abarrotado de material especial. Tem documentário de making of de mais de 2 horas, tem galeria de fotos, tem os roteiros diferentes do Charles Edward Pogue e do David Cronenberg. E tem também o conto original de George Langeland, para vocês lerem. Tudo original em inglês, claro, né? Mas esse aqui, ó, é uma coisa que eu nunca vou me desfazer da minha coleção, porque ele é o meu remake favorito e também A Mosca é uma autêntica obra de David Cronenberg, nojento e primoroso, que é também assustador, romântico, que explora a decadência humana e é muito superior ao primeiro filme. Um verdadeiro exemplo de como fazer uma refilmagem. Gostou do vídeo? Então deixa seu like aqui embaixo para ajudar o nosso canal a produzir mais conteúdo. E se você gostou de A Mosca ou não gostou, ou achou nojento, ou achou estranho, coloca aqui embaixo, comenta pra gente conversar, tá bom? E se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui rapidinho, tá bom? Ativa o sininho para as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos, tá certo? No mais, muito obrigado pela audiência, beijo a todos e tchau!